Vamos falar de profético, porque céus na terra estabelece o profético nessa terra e principalmente para o povo brasileiro, um novo tempo do mover de Deus e um novo tempo de unção do Espírito Santo sobre o nosso país. Eu creio nisso. E é por isso que nós, como ministros de Deus, nós profetizamos um tempo de milagres, um tempo onde a prosperidade do Senhor será sobre os filhos de Deus, para profetizar, e um novo tempo de ousadia, também para declarar as maravilhas do Senhor e a vitória de Jesus sobre os inimigos da nossa nação e da nossa casa. O Senhor tem falado muito conosco sobre estabelecer altares, levantar altares de sacrifícios, levantar altares de adoração, porque somos adoradores, somos realmente atalaias e somos profetas do Senhor. E sobre essa palavra eu quero te deixar uma frase que diz assim: ser um altar revela o seu destino profético. Eu vou provar para você que quando somos um altar diante de Deus, o Senhor estabelece um destino profético para mim e para você. E quando Deus envia e estabelece essa bênção sobre os homens e as mulheres de Deus que Ele escolhe, Ele também faz isso sobre as nossas igrejas, sobre os nossos filhos espirituais e sobre todos aqueles que estão ao nosso redor. Diz assim lá no livro de 2 Reis, abra comigo no capítulo 2, nós vamos falar a partir do versículo 1, de uma nova plataforma profética que o Senhor vai estabelecer sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa. Diz aqui no versículo 1: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Aqui o Senhor começa a mostrar para mim e para você que Deus tinha um destino profético para Elias. Elias já tinha provado a Deus, já tinha provado às suas gerações, e já tinha provado a muitos homens de Deus e também aos inimigos que ele servia ao único Deus. Ali ele levantou um altar de adoração, ele reparou o altar de Deus, ele fez um ato profético e o Senhor diz que na sua palavra que o fogo veio do céu e a nação de Israel voltou novamente a adorar ao único Deus, e a palavra de Deus também diz que este homem caminhou em poder e caminhou em vitória. Aqui começa a mostrar que ele era um altar onde ia, um altar de adoração, um altar profético. E por isso, Deus estava dando um destino profético a Elias. Deus diz que iria levá-lo num redemoinho ao céu e traria sobre ele um novo tempo de honra e um novo tempo de graça. Diz no versículo na sequência, no versículo 9, diz assim: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. A palavra de Deus mostra que quando um homem de Deus é um altar, o seu destino profético já está estabelecido. Mas quando as pessoas que servem e os filhos espirituais estão ao nosso redor, eles também recebem das nossas vitórias e das recompensas do Senhor. Eliseu estava a todo momento com Elias, era o aprendiz, era o aluno, era o servo, e ele estava ali totalmente disponível para servir ao profeta, porque ele amava o Senhor e entendia que Elias era um homem de Deus. Diz aqui que quando eles chegaram no ponto e Elias sentiu que a hora havia chegado e que o momento estava estabelecido, ele fez uma pergunta para Eliseu: o que você quer? Eliseu fez uma grande pergunta para si mesmo, e ele teve uma resposta de Deus no seu espírito muito certa, que era escolher a dupla porção do espírito que Elias tinha sobre si, sobre ele também. Sabe, queridos, quando somos altares de adoração, nós não vamos pedir coisas diferentes que os nossos pais espirituais pediram.
Elias tinha sim uma unção sobrenatural. Nada mais natural de que seu filho espiritual também pedisse, mas pedisse de uma forma muito mais profunda. Isso é legado, isso é continuidade, isso é ser um altar de adoração e um desígnio profético estabelecido sobre as nossas vidas. Diz aqui na sequência que Elias foi levado sim ao céu como Deus prometera. E Deus diz aqui no versículo 11: e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. A Bíblia diz que aconteceu o profético, que aconteceu aquilo que estava estabelecido. Então Deus honrou Elias como sendo um altar de adoração, um homem que serviu a ele sobre todas as coisas. Mas também Elias deixou um legado profético, e Eliseu se tornou um altar de adoração com a dupla porção do Espírito de Deus que estava sobre Elias. Diz no versículo 14: tomou a capa de Elias que lhe caíra, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, se dividiram elas para uma e a outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Por quê? Porque reconheciam que ele era um altar diante de Deus, um altar de adoração, um servo, um profeta que serviu, mas um profeta que recebeu a porção dobrada e o destino profético de honra que Elias recebeu. Eliseu ficou com a sua capa e com o seu legado. Sabe, queridos, este é um tempo de mudar a nossa situação do nosso país, de mudar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, de mudar realmente o cenário profético numa nova plataforma profética, num novo nível profético, numa nova profundidade na ação do Espírito Santo sobre todas as coisas que nós vamos fazer. Que na nossa igreja, que no nosso ministério, dentro das nossas casas como pais, dentro da nossa igreja como pais espirituais, não só viveremos um destino profético por sermos um altar de adoração ao único Deus, mas também deixar um legado e um destino profético àqueles que tanto nos serviram e àqueles que tanto nos amaram e também agiram debaixo da unção do Espírito Santo para estabelecer a vitória do Senhor. Eu te abençoo para que a sua igreja, o seu ministério e a sua chamada seja vitoriosa, como Elias foi, e aquilo que ele começou, ele terminou em honra e em glória. Você também, como homem e mulher de Deus, comece, tenha um meio, mas também termine em honra e em poder naquilo que Deus te chamou. E que você possa deixar um legado de glória, que você possa deixar ensinos permanentes, que você possa deixar uma fé inabalável a todos aqueles que estão ao seu redor, e que você possa deixar uma reputação, como Elias deixou diante dos profetas. E quando eles viram o espírito de Elias sobre Eliseu, se prostraram e reconheceram que Eliseu era um profeta com a unção que o Senhor tinha estabelecido sobre Elias. Que você também deixe um legado de unção, de poder e uma unção profética sobre aqueles que te seguem, sobre os teus filhos espirituais e sobre aqueles que estão debaixo da tua responsabilidade. Eu te abençoo para uma nova plataforma profética. Céus na terra seja sobre vocês. Em nome de Jesus. Amém.